Tá. Rapidamente, eu gostaria de agradecer a Fraia pelo convite, que me deixou bastante honrada. E queria dizer também que, como aluna de Sociologia 1 do professor Martins, aluna da primeira turma de Sociologia da Vida Cotidiana, que ele inaugurou aqui na universidade, como orientanda de mestrado dele e como membro participante do grupo de estudos de Marx e Lefebvre, 18 anos, contando com a assistência de muitas amigas aqui hoje. Eu estou muito honrada de estar aqui e de prestar essa homenagem super merecida ao professor e à querida Heloísa, porque eu acho que a formação que eles nos deram também ultrapassou os limites, porque ela se tornou uma amizade muito sólida desde 1975, como diz o professor Sérgio Adorno, desde o século passado. Então, eu estou muito honrada de estar aqui. Enfim, vamos dar início aos trabalhos. A professora Marília Espósito, infelizmente, não pôde vir por problemas de saúde, mas haverá uma apresentação do trabalho dela pela própria Fraia, e parece que ela gravou, né, um depoimento também que a gente vai poder assistir. A professora Marília é graduada em Pedagogia pela Universidade de São Paulo, com mestrado e doutorado em Educação pela Universidade de São Paulo. Realizou pós-doutorado na École des Hautes Études en Sciences Sociales, tornando-se, na sequência, professora titular em Sociologia da Educação da Faculdade de Educação da USP. Atualmente, ela é vice-diretora da Faculdade de Educação da USP e desenvolve pesquisa em Sociologia da Educação, Sociologia da Juventude e Sociologia da Ação Coletiva e dos Movimentos Sociais. Já dou de todo mundo. A seguir, depois da professora Marília, seria a fala da Fraia, que é professora do Departamento de Sociologia da USP, é bacharel e licenciada em Ciências Sociais por esta universidade, além de mestre e doutora em Antropologia Social pela mesma instituição, com pós-doutorado em Sociologia Urbana pelas universidades Livre e Humboldt de Berlim, sob os auspícios de Alexander von Humboldt Foundation. No Departamento de Sociologia, ela coordena, desde 2011, o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Sociologia do Espaço. É também pesquisadora colaboradora do Núcleo de Apoio à Pesquisa São Paulo, Cidade, Espaço, Memória, da USP, e trabalha principalmente com os seguintes temas: vida cotidiana e história no e através do espaço, o espaço como objeto de conhecimento sociológico, mobilidade urbana, cidade, metrópole e modernidade no Brasil, usos e representações de espaços públicos urbanos, com destaque para ruas e praças, imagem, em especial a cultura visual das ruas no Brasil, história social e cultural da cidade de São Paulo. Após a Fraia, a apresentação da Fraia, nós vamos assistir à apresentação do professor José Machado Paes, que é formado em Economia e Sociologia, é professor de Sociologia da Vida Cotidiana na Universidade de Lisboa, de cujo Instituto de Ciências Sociais é investigador coordenador, além de ser professor convidado do Instituto Superior de Ciência do Trabalho e da Empresa de Lisboa, atual Instituto Universitário de Lisboa. Tendo sido professor visitante em várias universidades europeias e sul-americanas e dirigido projetos internacionais em vários domínios das ciências sociais, coordenou em Portugal o Observatório Permanente da Juventude Portuguesa e o Observatório das Atividades Culturais. Então, nós vamos iniciar com a apresentação da Marília pela Fraia. Obrigada, Ana. Então, a primeira coisa que eu gostaria de fazer, enfim, a professora Marília me autorizou a isso, é ler para vocês o resumo da fala que ela gostaria de apresentar. A professora Marília sentiu muito não estar podendo, enfim, não poder estar aqui hoje, mas já que ela está com problemas para escrever fisicamente, eu a instiguei a gravar um vídeo
se ela não tinha vontade de gravar um vídeo, afinal de contas a tecnologia está aí para essas coisas. E ela, enfim, me enviou esse vídeo ontem no final da tarde. Então, logo mais, a Clara, que é estudante aqui de Ciências Sociais e estagiária, né, do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Sociologia do Espaço, ela vai apresentar esse depoimento. Mas antes eu gostaria de ler o resumo dessa apresentação da professora Marília, que também, enfim, vai integrar a coletânea, enfim, o livro, né, que nós todos esperamos resultante deste evento. Bom, então o título do trabalho é A Sociologia e a Vida Cotidiana, a contribuição pioneira de José de Souza Martins. Dentre as várias facetas de seu trabalho intelectual, certamente os estudos teóricos e empíricos sobre a sociologia da vida cotidiana constituem uma das mais férteis contribuições de José de Souza Martins para o desenvolvimento do pensamento sociológico do Brasil. Além da sociologia, as repercussões de suas reflexões podem ser localizadas em várias áreas do conhecimento, como a antropologia, a educação, a geografia e, enfim, e dentre outras. A exposição pretende focalizar alguns eixos que podem melhor explicitar a importância de suas contribuições. Um deles se volta para o contexto acadêmico de emergência de suas preocupações com a vida cotidiana, em confronto com a hegemonia das concepções estruturalistas, sobretudo no campo do marxismo. O outro se volta para o resgate do diálogo rigoroso e criativo com as perspectivas interacionistas e fenomenológicas que ofereceram contribuições importantes para essa temática. Ao lado disso, ressalta-se o exame minucioso da tradição marxiana, consolidada nas obras de Agnes Heller e de Henri Lefebvre. Deste último autor, fonte maior de suas inspirações, a ideia da reprodução das relações sociais e a distinção entre vida cotidiana e cotidianidade constituem fulcros importantes de sua abordagem teórica sobre o tema. Então, enfim, troquei e-mails com a Marília sobre isso, eu fiz muita questão de ler esse resumo aqui, porque ele coloca de maneira muito, enfim, ele abre, né, introduz mesmo o tema dessa mesa sobre sociologia da vida cotidiana de José de Souza Martins, justamente, digamos assim, especificando, trazendo, enfim, explicitando mesmo quais as fontes teóricas, digamos, de diálogo que o professor José de Souza Martins estabeleceu com as abordagens dialéticas e também com as abordagens fenomenológicas, um diálogo muito criativo, uma interlocução muito criativa com ambas as vertentes, para construir a sua própria perspectiva de análise e interpretação da vida cotidiana entre nós no Brasil. Então, eu acho, enfim, queria muito realmente que a gente, enfim, lê esse texto. Infelizmente, a Marília não está podendo estar presente, porque se a gente pensar nisso, comparando com as mesas de hoje de manhã, entram em cena agora perspectivas que das quais até agora a gente não falou muito, né? Que é o diálogo do José de Souza Martins com as abordagens fenomenológicas, né? Mas não é só, quer dizer, a fenomenologia num certo encontro muito criativo com as abordagens dialéticas, em particular do Lefebvre, mas também a Agnes Heller tem um papel importante aí, e com a própria tradição sociológica uspiana. Tá? Enfim, agora eu gostaria então de passar o comando para a Clara, que vai apresentar aqui o depoimento que a professora Marília gravou no YouTube. Aliás, ele pode ser acessado pela internet agora mesmo, esse depoimento que está registrado no YouTube. Inicialmente agradecer à professora Fraia Freire, que organizou esse belíssimo evento num momento muito importante da universidade e que é preciso, nesse momento, reconhecer a importância do trabalho do professor José de Souza Martins. Me senti muito honrada pelo convite, lamento não estar presente, mas gostaria apenas de registrar a importância do trabalho intelectual e da pesquisa e da reflexão desse professor na trajetória acadêmica de muitos alunos, dentre os quais eu me incluo. Comecei a pensar com mais vigor, sociologicamente, num curso de introdução
a sociologia de 1973, dos velhos barracões, depois consubstanciado num livro fundamental que foi Sociologia e Sociedade. A continuidade dessa reflexão se deu num momento muito especial, porque foi a segunda turma a cursar a disciplina Sociologia da Vida Cotidiana. Esse curso nunca foi transformado em livro e talvez seja essa um desafio, ou que o professor pode ainda responder para todos nós, se ele pretende algum dia publicar as suas reflexões sistemáticas e teóricas sobre a vida cotidiana. Eu só gostaria de apontar que eu sou de uma geração que primeiro teve uma sensibilidade social para os eventos e que depois aprendeu a refletir sociologicamente sobre eles. E como dizia o velho professor Florestan Fernandes, estamos num momento em que é a reflexão sociológica que poderá iluminar a própria reflexão social. Por essas razões eu desejo o maior sucesso a todos e que este evento realmente coloque uma justa homenagem a esse professor tão querido e ao grande amigo José de Souza Martins. Então, agora passamos a palavra à professora Fraia. Obrigada, Ana. Bom, então, a minha fala, na verdade, ela é instigada por uma temática que, de alguma forma, perpassou essas mesas da manhã, e que o professor William Souto evocou, o professor Zander também retomou, que é um pouco essa... Gente, é impressionante como o Martins trabalha, né, muito ativamente sobre temáticas tão distintas. Temáticas tão distintas, espaços tão distintos, sujeitos tão distintos. E eu fiquei aqui, né, me perguntando que, aliás, eu acho que essa é uma pergunta que quem estuda a obra do José de Souza Martins se coloca, que é um pouco assim, bom... Enfim, o que articula tudo isso? Né? Como a gente articula tudo isso, ou como ele articula tudo isso, em termos teóricos e metodológicos. E eu faço agora, a minha proposta aqui no fundo, expor para vocês as minhas, algumas anotações minhas a esse respeito, sobre o que articula, sobre essa questão, né? Em torno da obra do José de Souza Martins, mas tendo como referência justamente a preocupação que o professor José de Souza Martins tem muito, muito fortemente, sobretudo a partir de meados da década de 70, com a chamada sociologia da vida cotidiana. Tanto que ele é a pessoa que introduz, é o pesquisador que introduz no Brasil um curso universitário, né, de sociologia da vida cotidiana. É a pessoa que faz isso em primeira instância no Brasil. Então, o que eu gostaria de... Enfim, o que realmente, a meu ver, é o ponto-chave para a gente poder entender o que articula essa obra e conseguir compreender. E é isso que eu também quero fazer aqui. Quer dizer, entender a especificidade, né, e as potencialidades, inclusive teóricas, da sociologia da vida cotidiana de José de Souza Martins. Eu acho que isso se faz a partir do momento em que a gente pensa sobre exatamente essa questão, reflete sobre essa questão do que articula para quem olha à primeira vista, parece que são temas absolutamente vastos, sobretudo depois, como disse o professor Zander, né, depois que ele resolve, digamos assim, sobretudo, enfim, o que a gente percebe, da década de 90 em diante, ele resolve enveredar por vários caminhos e multiplicar, né, os seus, pelo menos aparentemente, a gente pode ter essa impressão, de que então ele resolve enveredar por outros campos de investigação sociológica, para além do mundo rural. E aí, a meu ver, se a gente entender o que articula tudo isso, é que a gente vai conseguir entender, e essa é a minha proposta aqui, entender potencialidades, a meu ver,
inovações, que é justamente o que está em jogo na minha fala, inovações dessa sociologia da vida cotidiana do José de Souza Martins. Inovações em que sentido? Inovações em relação não apenas aos seus, digamos, mestres, né, que a gente conheceu aqui hoje de manhã, o papel da tradição sociológica uspiana, mas também o papel do Henri Lefebvre, né, e dos dialéticos, e como a própria Marília, que evoca o diálogo com os fenomenologistas. Eu vou tentar mostrar aqui que, na verdade, existem inovações de José de Souza Martins em relação até a essas abordagens, quando o assunto é vida cotidiana, e também, e é isso que eu quero fazer no fim, eu quero também mostrar, ou pelo menos jogar algumas ideias de uma reflexão que eu estou iniciando, que é o quanto a inovações da reflexão do José de Souza Martins em relação a outras abordagens conceituais sobre a vida cotidiana na sociologia. Eu penso em particular, por exemplo, em Norbert Elias, que tem alguns textos, na verdade tem um artigo muito interessante sobre a vida cotidiana, que acho que nunca foi traduzido para o português, só existe em alemão, e o próprio Bourdieu, com a sua reflexão sobre a sociologia do senso prático, né? E por que não falar também do Goffman, que também é um outro, alguém com quem o José de Souza Martins também dialoga bastante. Bom, enfim, tudo, como no fundo, então já vou lançando aqui o meu argumento, né? A meu ver, o que articula essa obra e permite que a gente pense essas potencialidades dessa sociologia da vida cotidiana é a reflexão do Martins sobre a margem, né? Então, a margem, que é aquilo que ele disse, o problema da margem, ou como ele escreveu certa vez, entre aspas, aquilo que parece menos relevante para o sentido geral dos processos sociais investigados, né? Quem acompanha a obra do José de Souza Martins, enfim, as entrevistas que ele dá, textos que ele escreve, essa referência à margem é constante, essa palavra mesmo, margem, né? Ele mesmo, enfim, não faz segredo sobre esse assunto, ele diz que a margem é realmente uma referência metodológica fundamental na sua obra, e ele também é muito explícito sobre digamos, as fontes dessa, quer dizer, o que o levou, quem foram os mestres, né, digamos assim, inspiradores para que ele fosse se apossando dessa referência metodológica da margem, né, ou seja, dessa busca sistemática por aquilo que parece menos relevante para o sentido geral dos processos sociais investigados. As duas fontes inspiradoras, né, a gente já as conheceu aqui, hoje de manhã, aquilo que ele mesmo chama de Escola Sociológica de São Paulo, ou o grupo da USP, cuja característica importante teria sido, como ele diz, pensar o todo a partir da margem, embora ninguém desse grupo tenha sistematizado tal característica. Para ele, José de Souza Martins, essa reflexão sobre a margem, que ele percebe, por exemplo, em trabalhos como o do próprio Florestan, a preocupação do Florestan com a integração do negro na sociedade de classes, a preocupação de Maria Alice Forac com a juventude na sociedade contemporânea, enfim, a preocupações no fundo muito investigativas, bastante plurais, né, espalhadas pelo grupo, mas que de alguma forma todas, aos olhos de Martins, remetem à importância justamente de pensar os processos sociais, pensar a história, pensar a sociedade brasileira a partir da sua margem, daquilo que parece mais secundário, menos importante para os rumos, afinal de contas, históricos que a sociedade vai tomar, né? Para ele isso está ligado, quer dizer, isso é muito importante, hoje de manhã a professora Leonilde falou nisso, eu acho importante a gente frisar, para o José de Souza Martins a discussão metodológica é crucial, né? E nisso ele retoma os velhos, enfim, uma preocupação que está presente na Escola Sociológica de São Paulo. O Florestan Fernandes não à toa escreveu Fundamentos Empíricos da Explicação Sociológica, quer dizer, essa preocupação com o método, né? E o grupo do Seminário do Capital, afinal de contas, se congregou e leu o Capital em busca do método, né? De releituras do método dialético para pensar este país, né? Enfim, eu estou dizendo tudo
tudo isso, porque, no fundo, o que está na base de tudo isso, do ponto de vista epistemológico, é uma preocupação com a totalidade, né? A totalidade essa trabalhada de maneiras muito distintas. Por exemplo, o Florestan Fernandes, né, como professor aqui, ele era um porta-voz e um inovador do método funcionalista na sociologia, né? Por outro lado, os seus assistentes, Ottaviani, Fernando Henrique, Maria Alice, Maria Silvia Carvalho Franco, eles trabalharam, investigaram, enfim, inovaram em relação ao método dialético, né? Mas, enfim, em todas essas perspectivas, o que está em jogo, do ponto de vista epistemológico, é sempre pensar na existência de uma totalidade, aberta, fechada, contraditória ou não, mas, e esse é o ponto, o foco do pesquisador, o foco metodológico, quer dizer, o que a gente, para entender a realidade social, no que a gente se concentra? A gente busca a margem. A gente busca entender o que é a realidade social vista a partir da margem. Um pouco o que a professora Maria Arminda, hoje de manhã, chamou dessa importância dessa sociologia, né, digamos, dos deserdados, né, como um lugar, como ela disse, um lugar para ver o mundo. Bom, isso por um lado, né, como fonte inspiradora para essa perspectiva metodológica da margem. Por outro lado, ele mesmo diz, a sociologia dialética de Lefebvre. Em particular, diz Martins, numa entrevista que ele deu, aliás, a professora Elide, né, que também, infelizmente, não pôde estar presente aqui, mas que foi também convidada, a professora Elide Rugai Bastos, da Unicamp, em particular a noção de Lefebvre de revelador-analisador. Relativa a quê? Né? Há, diz Martins, situações particularmente significativas para a compreensão da realidade social. Trata-se, em particular, de, cito Martins, transgressões que promovem rupturas que desencadeiam interpretações, reações, transformações reveladoras do que é aquilo que está sendo rompido. Tá? Enfim, essa preocupação com a margem, ela é metodologicamente crucial na obra do Martins. E, a meu ver, é ela realmente que articula essas mais diferentes incursões que o José de Souza Martins faz por campos e por espaços, e é disso que eu quero falar aqui, pelas mais distintas searas da realidade social, ou como ele mesmo diz, eu já me falava várias vezes, a gente conversa sobre isso, e ele fala, é como se fossem assim, ele faz punções na realidade social, mas essas punções, no caso do José de Souza Martins, são sempre punções a partir da margem, quer dizer, a perspectiva da margem, né? É isso que para ele se traduz, a meu ver, aqui quem está falando agora sou eu, né? Quer dizer, ele tem essa perspectiva metodológica se traduz operacionalmente naquilo que ele chama de pontos de reparo, e ele chama isso de pontos de reparo, de novo retomando a tradição uspiana, né? Um termo que ele também, uma noção que ele percebe dispersa na obra do Florestan, Fernando Henrique, ele diz que ele escutava muito nas aulas de sociologia, enfim, na faculdade de filosofia, os professores usarem essa noção, ponto de reparo, mas ele diz que o Luiz Pereira falava muito disso ao final. E que seriam esses pontos de reparo? Justamente pontos empíricos de referência da interpretação sociológica, né? Então, no fundo, assim, a busca por determinados pontos de referência empíricos para justamente fazer esse exercício de interpretação sociológica da realidade social a partir da perspectiva da margem. Quais seriam esses pontos de reparo no caso do José de Souza Martins? Aquilo que ele mesmo enfatiza muito, né, que no fundo, se eu tivesse que dizer o que eu acho que resume é o grande objeto da obra do José de Souza Martins, o grande objeto teórico no qual ele trabalha, é o conhecimento de senso comum. É isso que ele quer entender sociologicamente, né? Nos mais diversos espaços, nos mais diversos tempos, em relação às mais diversas problemáticas teóricas. Mas, enfim, o ponto de reparo, né? O conhecimento de senso comum não deixa de ser um ponto de reparo. O subúrbio não deixa de ser um ponto de reparo. A escravidão contemporânea, a fronteira. Enfim, isso é, digamos assim, a minha compreensão da maneira como na obra do José de Souza Martins se articulam, se articulam esses diversos temas sobre os quais ele trabalha e os pontos de reparo por referência a essa orientação metodológica de fundo, que é
à margem. Só que eu gostaria aqui de desenvolver um argumento sobre esse assunto, né? Que é justamente o fato de que a margem, já que a margem é tão importante para o Martins, né? E ele, como uma referência metodológica, ele talvez não tenha se dado conta disso, mas ele acabou por transformar, talvez sem saber, a margem num objeto empírico, eu diria, privilegiado da sua sociologia. Então, meu argumento aqui é de que o José de Souza Martins, a margem é mais do que uma referência metodológica na obra do José de Souza Martins, ela também pode ser assumida como um objeto empírico, né, específico. E tem mais. A meu ver, a sociologia do José de Souza Martins, desde o início, e em particular a sua sociologia da vida cotidiana, é uma sociologia da margem. Então aqui eu estou propondo uma chave de leitura, tá, dessa pluralidade toda, né, que ele desenvolveu ao longo das décadas e ainda desenvolve, mas eu gostaria um pouco de desenvolver esse argumento, porque eu gostaria de levar a sério uma expressão que ele usa sempre e que hoje de manhã também apareceu em todas as falas, né? Todo mundo enfatizou bastante que o Martins tem uma obra que fala de um lugar específico, né? O Martins sempre está preocupado com um espaço específico, tal. Quer dizer, são termos que a gente usa, né, são palavras que estão justamente ligadas, são metáforas espaciais, né? Então, e a margem, o que é a margem se não um espaço, né? Então, na verdade, só que é um espaço específico. Então, aqui, né, eu já falei isso para ele, que até no meu curso de Sociologia do Espaço, eu trato da obra